A gente aqui vai ver na prática como é que a gente pode utilizar um sistema de workflows, nesse caso, um sistema chamado Orange, para fazer análise de dados sobre um estudo que a gente está fazendo em cima de câncer de mama. O meu nome é André. Esse vídeo ele está dentro de um contexto em que eu recomendo que você assista vídeos anteriores se você ainda não viu, onde eu explico o estudo de caso do câncer de mama que a gente vai estudar aqui, eu mostro detalhes importantes para você entender o que a gente está fazendo. E eu também tenho vídeos que são de introdução ao Workflows e Orange, caso você não saiba sobre esses assuntos, tá? Então, o Orange é o sistema de workflows que a gente vai usar aqui para fazer a análise de dados. Como eu falei, eu tenho vídeos anteriores, mas ele é basicamente um sistema de gerenciamento de workflows. Ele permite que a gente concatene atividades para fazer análise de dados e essas atividades trocam entre elas dados. Cada atividade gera uma saída, dados de saída, que são entrada da próxima atividade e assim por diante. Tá? Eu tenho uma playlist, que o link está aqui embaixo, tá? Em que eu dou os primeiros passos sobre o workflow, se você ainda não assistiu, não sabe o que é, né? Então eu falo o que é o workflow, eu mostro o que é CSV, que é uma coisa que a gente vai usar nesse vídeo, e eu falo como instalar o Orange, como usar e assim por diante. São todos vídeos curtos, vocês estão vendo aqui, ó, 8 minutos, 7 minutos, 10. São vídeos curtos para vocês aprenderem essas coisas básicas, certo? Bom, nesse vídeo, uma das coisas que eu quero começar a trabalhar é mostrar como é a lógica de funcionamento do Orange. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é que primeiro eu vou abrir um workflow aqui, tá? O Orange abrir. Esse aqui é uma tela, se você assistiu meus vídeos anteriores, essa é uma tela vazia de um workflow no Orange. E à esquerda, a gente tem uma galeria, né, organizada por categorias de componentes de software que eu posso colocar no workflow. Inclusive, se eu passar aqui em cima, ele vai me dizendo o que é cada uma dessas coisas. O Orange tem uma documentação bem legal. E esses componentes eu posso colocar aqui no workflow e conectá-los para fazer a minha análise de dados. Essas categorias elas vão ser importantes, a gente vai analisando ao longo desses vídeos, o papel dessas categorias, elas vão orientar como você vai combinar esses componentes. Por exemplo, esse data são componentes que são fontes de dados, é o começo de todo o processo. As transformações vão ser os caras que ficam no meio do caminho, modificam os dados, combinam, etc. Tem a parte de visualização. Você tem essa parte de modelos, que é a parte de inteligência artificial supervisionada, e você pode avaliar esses modelos. E tem a parte de aprendizagem de máquina não supervisionada. Eu tenho vídeos mais para frente, eu já tenho alguns vídeos no canal que mostram isso, e tenho vídeos mais para frente que a gente também vai analisar isso. E aí tem outras coisas que eu instalei a mais, tipo bioinformática, tem outras coisas interessantes aqui que eu inclusive apresento em outros vídeos, certo? Então é isso, né? Os componentes que estão disponíveis nessa galeria no Orange, eles ficam organizados assim. E nesse vídeo a gente vai trabalhar com estudo de caso no câncer de mama. Eu tenho um vídeo que eu só explico o cenário. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí para quem, né? E ele é fundamental para que você entenda que eu mostrei nesse vídeo que a gente pode pegar amostras de células da mama e analisando certas medidas, a gente pode colocar essas medidas no espaço para poder ver certas características, por exemplo, diferenciar um câncer, um tumor maligno de uma amostra que seja benigna, né? E eu também mencionei nesse outro vídeo a fonte de dados que a gente vai usar, que são esses dados desse Breast Cancer Wisconsin, tá? E mais especificamente aqui, a gente vai trabalhar o workflow, ele segue
não é, um estilo arquitetural que é comum na análise de dados, que é esse processo em que você começa selecionando um conjunto de dados, prepara eles, transforma, depois você vai minerar para fazer a interpretação e avaliação. Essa forma de organizar a análise de dados, que é um padrão que a gente chama de data flow, né? Ele é bastante bem representado nos workflows, né? A ideia básica no data flow é que cada caixinha ou cada atividade recebe da anterior os dados que ela precisa, ou das anteriores, pode ter mais de uma, faz o trabalho dela, gera um conjunto de dados que ela vai entregar para quem vem depois. Tá? Então, no Orange, essas atividades elas são representadas por esses componentes aqui, né, que são essas bolinhas. Cada uma delas faz uma coisa. E mesmo se o Origin não mostra explicitamente, mas implicitamente existe um conjunto de dados na forma a depender do contexto, tabela, por exemplo, que vai de uma atividade para outra atividade. Cada atividade gera um conjunto de dados que vai ser consumido pela próxima atividade. Tá? Bom, agora a gente vai ver isso funcionando na prática. A gente vai pegar esse conjunto de dados lá do Scansing e a gente vai desenvolver uma tarefa em cima dele. É muito importante que você replique essa atividade. Os dados eles estão nesse repositório DataCipher for Health. E o DataCipher for Health, na verdade, como eu já tinha mostrado antes, ele tem duas partes. Ele tem um diretório que tem os dados organizados, todos lá, com documentação e tudo. E tem um outro diretório onde estão os workflows, tá? Como eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui em workflows, tá? Tem breast cancer, que é o que a gente está olhando aqui. E aqui tem uma pasta data, que é uma cópia dos dados que a gente vai usar. É um arquivo CSV. Então, eu espero que você tenha assistido o vídeo lá que fala sobre o CSV, né? Eu expliquei esses dados no vídeo anterior. E aqui tem essa extensão AWS é do Orange. Aqui tem o primeiro exemplo que você pode baixar se você quiser, que a gente vai estudar hoje. Aqui ele já está pronto, mas você vai construir esse exemplo comigo. Tá? O que a gente quer fazer? Que tipo de análise ou pesquisa que a gente quer fazer? Então, eu vou começar com uma pergunta. E a minha pergunta é a seguinte: será que eu consigo, e nesse caso aqui vai ser a gente vai fazer isso visualmente, né? Apesar de que não necessariamente seria visual, mas visualmente, será que eu consigo diferenciar células benignas das malignas a partir de suas características, que a gente também chama de features, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar o Orange. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar os dados da tabela e vou dar uma olhada neles, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Eu tenho aqui o meu workflow. A primeira coisa que eu sugiro, mesmo com ele vazio, é que você salve ele, tá? E, isso é uma dica importante, tá? Aqui é a pasta, onde, tá vendo? Aqui é a pasta onde estão meus workflows e meus dados. Salva ele aqui. Eu vou chamar de exemplo em aula, porque eu já tenho a versão final, né? Por que que salva? Porque na hora de você ler os dados, e a gente vai fazer isso, tá certo? Eu vou querer fazer de forma relativa. Daqui a pouco eu explico isso. Então, para apresentar os dados de uma tabela, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, aqui eu quero deixar bem claro que por trás disso existe um estilo arquitetural que a gente chama de data flow. E o data flow ele tem uma característica muito interessante que a gente vai estudar, que ele tem, vamos chamar assim, os encaixes são padronizados, é como cano, né? De tal maneira que eles são intercambiáveis, ou seja, eu posso tirar um e colocar outro no lugar e vai funcionar. Então, muitas vezes, se eu quiser, por exemplo, que daqui a água vá para frente, eu vou colocar um cano assim. Mas se eu quiser que ela desça, eu vou colocar um outro cano assim. Então, todos os canos, eles têm uma conexão meio padronizada, de tal maneira que entram, o formato dos dados que saem vai ser o mesmo que está sendo esperado aqui,
e eu posso com isso ir combinando. A gente diz que eles são intercambiáveis, você pode trocar um pelo outro. É claro, eles vão ser intercambiáveis dentro de um contexto, né? Por exemplo, o que eu estou chamando de contexto? Sei lá, a espessura do cano, se eu for fazer tubulação da casa, é uma coisa, dependendo do contexto da tubulação, pode ser canos com bitola maior ou menor, tá? Aqui a gente vai pegar dois caras, né? Que são esse cara aqui, que ele permite que eu carregue dados de um arquivo CSV, e esse outro cara aqui que permite que eu visualize os dados do arquivo CSV. E eu vou combinar eles. Então, vai ter uma atividade que vai ler os dados do CSV, vai ter outra atividade que vai apresentar a tabela, e eu vou conectar os dois. Mas aí entra aquela minha sugestão. Eu primeiro salvei o workflow. Por quê? Eu vou pegar agora esse primeiro cara aqui, ó. Basta eu clicar nele que ele aparece aqui, tá vendo? E aí aqui eu vou dar um duplo clique e definir onde está o arquivo, certo? Bom, note que aqui, quando você clicar nessa flechinha, tem duas opções. Import any file ou Import relative to workflow file. E é por isso que eu primeiro salvei ele. Por quê? Porque se você botar Import any file, ele vai gravar o caminho na sua máquina, certo? O caminho absoluto na sua máquina lá de diretório. Se um dia esse workflow você mandar para alguém, na máquina da outra pessoa, se ela não tiver o arquivo no mesmo caminho, não vai funcionar. Então isso é bem ruim para você compartilhar. Aí existe esse import relative to workflow file, ou seja, ele vai conseguir pegar arquivos que estão na mesma pasta dele ou pasta de baixo, tá? Mas para ele saber qual é a pasta dele, primeiro você tem que salvar, tá? Aí eu vou entrar aqui em Data e vou pegar esse Breast Cancer Wisconsin, que eu falei para vocês, que é onde estão os dados. Bom, o que vai aparecer na hora que você viu isso? Eu vou tirar tudo isso aqui, porque não vai aparecer assim não. Vai aparecer tudo assim, olha. Tá? Aí uma das coisas que eu posso fazer é ir orientando o sistema no seguinte. Cada coluna dessa é uma coluna da tabela e ela tem um tipo. E é importante eu avisar o Orange qual é o tipo. Né? Por exemplo, isso aqui é uma chave, né? Que é a identificação da amostra. Isso aqui eu vou colocar text. É um texto. Tá? Já isso aqui é o diagnóstico, se é maligno ou benigno. Eu vou dizer que esse dado aqui é categórico, tá? Porque essas coisas que se colocam em categorias, a gente diz que é um dado categórico, tá? Os demais dados, todos, são números, tá? Que são valores de medida, todos eles, do começo ao fim. Então, eu vou pegar esse, vou marcar todo mundo e vou dizer, olha, esse pessoal todo é numérico. E vou dar um OK. Então, agora eu tenho aqui, esse carinha aqui, ele importa dados do CSV, tá certo? Uma coisa que é muito importante é que o CSV, o Orange, né, como a maioria dos sistemas de workflow, ele permite que você vá documentando. Por exemplo, que arquivo é esse? Eu posso ou clicar com o botão direito e dar um rename ou apertar F2 e ele permite que eu dê um nome aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Então eu estou dizendo que esses dados são o breast cancer, né? É legal você ir documentando. Legal. Então isso aqui eu já li os dados. Agora eu quero visualizar eles, apresentar eles. Então eu vou pegar aqui a tabela, tá? Cliquei na tabela, Data Table, e vou ligar os dois, tá? Parece meio que uma mágica. Se eu abrir aqui, ó, ele vai me mostrar a tabela, tá vendo? Toda com os dados aqui para eu ver e analisar. Por que eu digo que parece uma mágica? Porque eu não tive que dizer nada sobre o que é que estava saindo e tal. Mas essa coisa que parece uma mágica é graças a esse sistema padronizado de comunicação entre os componentes, não é? Em que esses encaixes aqui, como eles seguem esse padrão, esse componente está gerando um negócio que é o que esse cara está esperando. Então ele traz um pouco essa ideia dos canos, que uma vez que você padroniza a forma como eles vão se conectar,
não é? Eu sei que basta eu encaixar e eles vão funcionar, certo? Então, eu consegui fazer essa primeira versão do workflow que basicamente lê o CSV e mostra na tela, tá? Vamos avançar um pouco mais, né? Então, entre esse ler CSV e esse apresentar tela, transita um conjunto de dados num formato padrão, que nesse caso, nesse contexto, é de tabela, né? E os dois conversam esse mesmo padrão. Agora vamos para a parte de visualização. Vamos imaginar que eu quero visualizar esses dados num diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão foi aquele que eu mostrei no vídeo quando eu coloquei dados no espaço, lembra? Eu vou dar coordenadas para cada elemento conforme os valores e vou colocar eles no espaço, certo? Então, para isso, eu queria só chamar a atenção que a interface do Orange, ela poderia ser vista como uma organização que eu chamo de Model Controller View. O Model View Controller, né? MVC, que a gente estuda em arquitetura. A gente vai estudar esse estilo arquitetural. E ele divide os componentes em papéis, né? Alguns componentes são mais ligados ao que a gente chama de model, que no nosso exemplo aqui, o cara que é o acesso aos dados seria o nosso model. Tem uma galera que é mais o view, que seria a parte de visualização, apresentação, e tem um cara no meio aí que vai fazer o controller. Nesse vídeo a gente ainda não vai ver essa galera, mas no próximo a gente vai ver. Então esse vídeo vai focar no model conectado ao view. E uma das coisas que é interessante quando você separa é a ideia do que a gente chama de componente universal intercambiável. Qual é a ideia? A ideia é, imagine lâmpada, não é? Eu tenho N tipos de lâmpada diferentes, tá? E capacidades diferentes, tem LED, tem lâmpada daquela clássica, né? Incandescente. Só que todos eles têm o mesmo soquete. Então, apesar das funções variarem, todas elas vão encaixar lá no bocal. A gente deveria transportar essa ideia para os componentes, e é isso que a gente chama de componentes intercambiáveis. Qual é a ideia? Imagine que eu tenho várias formas de visualizar os mesmos dados. Então, o ideal seria que eu pudesse tirar um componente e colocar o outro, só conectar, e ele vai funcionar. Por quê? Porque o socket, a forma de conectar esses componentes, é padronizada. Isso torna os componentes intercambiáveis, ou seja, várias pessoas podem criar vários novos componentes que vão visualizar esses dados de formas diferentes, e basta que eles sigam aquele padrão de conexão que ele vai funcionar. Tá? Então você acaba reusando, né? Então, na nossa visualização, esse sistema de visualização, ele tem bastante essa ideia, né? Eles têm um socket padrão e você pode trocar um pelo outro que vai funcionar. A gente vai pegar especificamente o scatter plot, tá? Então, agora a ideia, e eu posso fazer isso no workflow, é que eu vou pegar esse conjunto de dados saindo daqui e vou mandar direto para o meu gráfico de dispersão. São dois fluxos, isso é permitido, tá certo? Para ver um gráfico assim. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu vou então, conforme eu mostrei, puxar aqui o gráfico de dispersão, tá? Ele está em visualização, aqui. Então ele está aqui, ó, gráfico de dispersão. E eu vou pegar esse cara aqui e vou conectar aqui, certo? Então, scatter plot. Quando você abre o gráfico de dispersão, ele vai... Bom, aqui não necessariamente vem esses dois, é porque ele lembra a última escolha que eu fiz. Geralmente ele vem assim, escolhe dois caras quaisquer e vem o gráfico aqui. Então, o que você pode fazer é... Você lembra que aquela tabela tem várias colunas, cada uma eu chamo de uma dimensão, uma feature, né? Eu posso escolher duas, né? Essa aqui é o eixo X, por exemplo, o raio da célula cancerígena. Esse aqui é o eixo Y, que no exemplo que eu mostrei para vocês seria a dimensão fractal, tá? Então você lembra, o que significa isso? Significa que
ele vai criar um eixo e vai posicionar cada ponto de acordo com o valor desse campo raio, médio do raio. E na vertical ele vai posicionar o ponto conforme o valor do campo dimensão fractal. Se você não entendeu isso, você tem que assistir o meu vídeo de colocando os dados no espaço. Uma vez feito isso, você pode pedir para ele colorir as células, por exemplo, de acordo com o diagnóstico. Então, você vai ter agora as células vermelhas maligna e azuis benigna. Tá vendo? E aí, o que você consegue visualmente com isso? Você consegue responder à pergunta que é: eu consigo visualmente discernir, não é, quem é maligno de quem é benigno, tá? No caso do câncer, e aí ainda é visual, mais para frente a gente vai ver outras formas de fazer isso, não é? Então isso responde à minha pergunta, tá certo? Legal. Aí eu terminei a parte do workflow, né? Eu construí já, esse era o nosso objetivo, mas eu queria mostrar mais uma dica legal. Você pode usar isso aqui como espaço de documentação, né? O Orange tem aqui embaixo esses caretinhas aqui, que permite que você coloque textos, setinhas e outras coisas aqui. Por exemplo, eu posso clicar aqui e colocar um carinha de texto, tá? E nesse carinha de texto, por exemplo, eu posso colocar uma pergunta, né? Por exemplo, qual a relação entre o raio e a dimensão fractal das células? Né? Por exemplo. Não, na verdade, a pergunta ficou estranha, né? Isso aqui é para dizer, é para ilustrar qual a relação, né? Então, eu não vou colocar a pergunta, não, tá? E aí eu coloco a pergunta e eu consigo colocar uma flechinha, tá? Indicando que é esse cara aqui, tá vendo? Não é legal? Então você está misturando um processo com a documentação desse processo. Outra coisa que eu recomendo é que você entre aqui em Workflow Info e dê nesse Workflow Info apresente os dados do seu workflow, tá certo? Os dados do seu workflow. Por exemplo, você pode dizer aqui, por exemplo, breast cancer analysis, por exemplo, né? Pronto, é isso. E aí você terminou o seu workflow, tá? Então, agora, para concluir, a gente viu essa capacidade de você trocar o componente, né? Tirar um e colocar outro no lugar por causa dessa interface padronizada. E qual é a tarefa que você vai fazer? A tarefa que você vai fazer, deixa eu ajustar só o título da tarefa, tá? Então, ajustei aqui. Note, o título dessa tarefa é Intercambiáveis Tarefa 1, certo? E aqui tem um template, né, de como você vai apresentar seus resultados, né? Você vai ter uma captura de tela, né, que vai ser aqui. Qual é a tarefa? Você vai modificar o workflow, aquele que eu peguei, então você pode baixar ele e modificar, tá? Para que você apresente a distribuição de valores por atributo. Então, você está vendo aqui, ó, vai aparecendo cada atributo e como os valores estão distribuídos. E eu quero colorido assim, ó, separando maligno de benigno. Tá vendo? Isso que eu quero que você faça. Ah, mas como é que faz isso? E aí você vai explorar e vai descobrir. Certo? Obrigado, gente. Então, é isso. Essa é a minha página para mais informações e a licença dos slides.